Olá pessoal, hoje estou aqui para a demonstração deste toca-discos picape, né? Uma picape da marca Gradiente, né? Clássica dos anos 80, marca clássica nacional dos anos 80. Um toca-discos direct drive, né? Com função quartz no motor, que seria a mesma coisa que um relógio, né? Então ele tem uma pedra de quartz que faz a rotação fixa e dificilmente flutua ou não fica com a rotação correta na posição. Equipamento fabricado nos anos 80. Eu vou já ligar ele aqui, ó, vou abrir a tampa, já vou colocar um disco aqui para ir funcionando enquanto eu vou falando sobre ele. Tenho que colocar esse disco aqui. Esse equipamento aqui ele não tem automático, início automático, tá? Então eu vou, já está destravado aqui, ó, o meu braço do berço aqui está destravado. Eu vou vir até ele aqui e ele já vai começar a tocar. Então aí o som dele. Tá, enquanto ele vai tocando aqui, então as funções aqui, como eu disse, ele não começa o disco o início não é automático, mas ele tem o reject. Seria o que? Para mim desligar o equipamento eu não preciso colocar a mão na cápsula aqui, eu deixo ela quietinha, eu venho aqui, bato no reject. E ele vai desligar. Desligou, ele vai parar aqui o prato, tá? Parou o prato, desligou. Não preciso colocar a mão nele. Para reiniciar, se eu quiser reiniciar, virei o disco ou alguma coisa assim, eu venho e ele já inicia de volta, tá? Então esse é a função. Então ele vai rejetar o braço, vai expulsar o braço do disco lá. Aqui a gente vai ter o lift hidráulico, né? Que seria aqui ergue e abaixa o braço, né? Então eu venho aqui, coloco ele mais para frente, desço, ele desce bem devagarzinho, né? Não é aquele toca-discos que desce com tudo e bate, né? No disco com tudo. Aqui eu vou ter a função rotação, né? Que seria 33, 45, estou em 33, passo para 45, sempre fixando bem. Se olhar bem aqui, o estrobo ele vai estar parado na rotação correta. Aí ele volta para o 33, vai parar certinho na rotação. Olha o som aqui. Tá? Então aqui o reject, lift, o controle de velocidade 33, 45. Tá? Aqui a gente vai ter a função do braço, né? Que é o anti-skating, que seria como a tendência do braço é puxar para o centro do disco, então ele vai puxando, né? A física isso, ele vai puxando o braço para o centro do disco. Essa função aqui é para puxar ele de volta, para ele não ficar forçando o canto da faixa do disco, né? Do suco, e não forçar a agulha também só de um lado. Então você vai trazer o braço de volta para o começo aqui pelo anti-skating. Aqui o contrapeso, toda vez que muda essa função, toda vez que eu mudo a cápsula, a cápsula e a agulha, né? Aqui o conjunto de cabeça do head shell, toda vez que eu mudo isso aqui, eu tenho que alterar também aqui o contrapeso. Isso aqui é simplesmente, ele vai fazer o contrapeso do peso que isso aqui influencia. Então se isso aqui tem um certo peso, ele vai forçar em cima do disco. Essa peça aqui é para trazer de volta, né? E não fazer essa peça forçar em cima do disco. Então cada peça aqui tem um peso diferente. Então conforme o peso dessa parte aqui, você vai colocar uma calibragem aqui, né, no contrapeso para trazer o peso, não forçar aqui o peso aqui. Fazer um contrapeso com relação a isso aqui, tá? Bom, aqui o que mais que ele tem? De função ele não tem mais nada, né? Tem lá o adaptador
tem esse adaptadorzinho que é pro disco de 45 com furo, né? Eu não tenho nenhum disco desses, infelizmente, mas é que você coloca ele aqui no caso, né? E o disco que tem às vezes você vai comprar num sebo, algum lugar, você vê um disco compacto com um furo grande no meio, tá? Então tem um furo grande no meio no compacto. Esse aqui é o adaptador que você coloca ele aqui e coloca o disco, né? Se você colocar o disco sem isso, ele pode não fica certo no centro, né? E ele pode ficar indo desnivelado aqui, a agulha vai ficar indo e voltando. Então isso aqui para você centralizar o disco de 45 com o furo lá no meio, tá? Encaixa ele aí, tá? Então essas são as funções do equipamento. Lá no final, quando ele chegar no final, ele também vai retornar, vai chegar no final do disco, vai erguer, vai desligar, normal, função, né, de quando acaba o disco. Então com relação ao funcionamento é isso aí, né? Muita gente fala sobre esse equipamento que dá defeito e tudo mais. É difícil dar defeito, entendeu? É um quartzo aqui que ele mantém a rotação. Às vezes pode acontecer dele mudar a rotação, alguma coisa, mas não é por causa do motor e nem do quartzo, né? Quartzo é difícil dar defeito isso aqui. É a mesma coisa um relógio. Você pode ter um relógio lá por 40 anos e o relógio está lá certinho na rotação certa, entendeu? Normalmente é mau contato ou algum outro probleminha na placa mesmo que dá defeito, mas difícil, bem difícil dar defeito, tá? Agora um detalhe com relação a esse equipamento aqui, né? Com relação ao estado de conservação, é um aparelho muito conservado, bem zero mesmo. Aqui o alumínio escovado da parte frontal tá perfeito, aqui o símbolo gradiente perfeito. Os 4 pés originais, né? Perfeitos também os pezinhos, tudo original. Os knobs aqui também tudo original, com o cromo original, sem nenhum detalhe, bem zerado. A serigrafia aqui 100%, tá? O detalhezinho aqui 100%. O prato, como era um equipamento aqui do sul, né? O prato ele está bem brilhoso, não tem oxidação, não tem aquele esverdeado, né, de oxidação de litoral, tá? O braço aqui também tá bem cromadinho, não tem oxidação nenhuma, zero, assim, o braço está muito bem conservado, bem novinho. Aqui os plásticos também tudo bem conservadinho, tá? A tampa de acrílico bem conservada, pode ver aqui, ó, pelo vídeo que talvez não apareça, tem mínimos risquinhos aqui, um ou outro, mas é bem pouca coisa, não tá aquela coisa fosca e nem aquele, tem muito equipamento desse que amarela aqui o acrílico. Então você pega às vezes o equipamento desse daqui, o acrílico tá todo amarelado, né? Esse não, tá bem translúcido, bem clarinho, bem bonito, bem brilhoso, não tá nada fosco, com risco. Esse tipo de equipamento às vezes era largado na garagem, no sótão, né? O pessoal tirava da sala e colocava em algum lugar. E daí colocava coisas em cima, aparelhos em cima, e isso aqui riscava essa tampa, né? Esse aqui está bem conservado, bem zerado. Com relação à procedência do equipamento, né? Era um equipamento de primeiro dono, né? Então sempre esteve no mesmo lugar lá na casa da pessoa, sempre esteve lá. Então é um equipamento assim que não é um aparelho rodado, né? Cabo de sinal RCA original, tá? Cabo de sinal original. Que mais? Cabo de força também original. O plástico aqui, tudo muito bem conservado. As dobradiças fortes aqui, ó. Tá? Trava bem. Detalhe desse equipamento aqui, que muita gente me pergunta às vezes, sobre as borrachinhas aqui, ó, da tampa. Aqui tem duas borrachinhas que quando você coloca aqui o acrílico, ele não bate o acrílico direto aqui no alumínio. Então aqui tem duas borrachinhas, as borrachinhas ainda estão aqui, ó. Duas borrachinhas não é uma borrachinha que para você não, para quando você bate aqui o acrílico ele não ficar batendo no alumínio. Então a borrachinha ainda tá aqui, zeradinha a borrachinha, bem conservada, tá? Vamos escutar mais um pouco aí. Bom,
aqui, pessoal, no meus vídeos estava aparecendo muito pessoa reclamando que o grave está distorcendo, tá batendo estranho. Então eu estou evitando de utilizar o equipamento com o grave muito forçado. Pra mim aqui tá ruim, sabe? O grave não tá do jeito que eu gosto. Mas pra captação da câmera é o ideal, porque tava acontecendo do grave distorcer na captação. Então ele tá um pouco sem grave. Se eu forçar, ela vai distorcer, quer ver? Então eu estou evitando de utilizar o grave no limite aqui. Esse equipamento aqui ele tem um detalhe que é o seguinte: existe o outro equipamento que é um acima dele, no caso esse é o DD100Q, existe o 200Q. O 200Q ele tem só tem alguns detalhes no braço que é diferente e também o início aqui, que existe o início do disco. Mas o detalhe que eu quero dizer é o seguinte: eu realmente não sei dizer. Se alguém que está assistindo o vídeo aí souber dizer sobre esse detalhe que eu vou discriminar agora, por favor, deixe um comentário aí que eu realmente não sei dizer. O que acontece é o seguinte: esse conjunto aqui, como eu disse, o equipamento é desde novo, do primeiro dono, sempre foi da mesma pessoa, comprou zero, certo? E ele está aqui com um conjunto, cápsula, agulha e o head shell aqui, a cabeça, do modelo 200Q. Tá? Aqui o modelo do 100Q aqui ele é preto e de plástico. Esse equipamento aqui ele está com o de alumínio, certo? Que é uma peça mais leve e tal, para ter menos problema aqui no contrapeso. Então ele está com essa cabeça aqui é do 200Q, certo? É original, vinha com o 200Q e não com o 100Q. Só que esse equipamento é desde novo, desde zero, da mesma pessoa. Eu não sei dizer se isso aqui poderia ser um opcional, tá? Que a pessoa poderia adquirir, trocar. Não quero essa cabeça de plástico, quero a outra melhor. Não sei se isso era um opcional de época para venda na época, né? Não sei dizer realmente se isso era assim ou não. Bom, então isso aqui, essa peça, como eu disse, ela é uma peça superior, né? Era uma peça que era do equipamento que era um pouco superior, mais caro, está aqui nesse equipamento desde zero, tá? Então eu não sei, como eu disse, eu não sei. Se alguém souber, fala aí pra gente se isso aqui poderia ser um opcional de época ou não, tá? Então aqui, no caso, a gente vê que tá muito bom o som. Aqui no caso ele está com a agulha original, a D400 original, com a vassoura aqui do Mastic original, tá? Tá com a vassourinha aqui e a cápsula Pickering, né? Original, a XV15 original. Claro, isso aqui é uma agulha original de época, então ela não tá nova, ela tá funcionando bem, o som tá gostoso. Tá? O som tá bom, tudo mais, mas é uma agulha original de época, né? Então vai do jeito que tá aqui, desse jeito, talvez futuramente precise de uma agulha nova, tá? A pessoa já que comprar, no caso, já está ciente disso. Com relação ao equipamento, ele está sendo vendido no Mercado Livre. O link para o anúncio do equipamento eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse no aparelho, né, é só entrar em contato lá, fazer uma pergunta. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato lá, tá? Muita gente está gastando dinheiro que vale um equipamento desse em Crosley, em vitrolinha de plástico. Então tem que tomar cuidado com isso aí, que essas vitrolinhas de plástico, além de detonar com o teu disco, né, é muito caro pelo que ela oferece, tá? Tem que botar na balança isso daí, tem que tomar muito cuidado e talvez comprar um equipamento melhor por um preço que você pagaria num Crosley, tá? Eu vou esperar que ele terminar o disco pra gente ver a função. Vamos escutar mais um pouco aí então. Lembrando, o anúncio vai estar na descrição, o link para o anúncio vai estar na descrição. Qualquer coisa é só entrar em contato lá. Só reforçando o detalhe da agulha, tá?
Agulha muito boa, tá funcionando ainda, mas possivelmente ela já tem 30 anos aí, então possivelmente teria que substituir. Hoje em dia existe um conjunto cápsula com agulha bem barato e de boa qualidade. Eu gosto muito desse sistema Pickering aí, muito boa, mas teria que adquirir uma agulha nova futuramente se for começar a usar bastante os discos, tá? Aqui eu gosto muito de vender o equipamento original, né? Então poderia arrancar isso aqui, colocar uma outra cápsula e agulha, mas com isso aqui original e no estado que tá aqui, a gente percebe que o aparelho foi bem pouco usado, né? Porque uma cápsula e agulha ainda original da época funcionando, isso quer dizer o quê? Que o equipamento foi muito pouco usado pela pessoa, tá? Então prefiro deixar original aí. Aí fica a opção da pessoa querer trocar a agulha ou uma cápsula nova. Bom pessoal, continuando o vídeo aqui, tive que fazer um corte porque eu estava usando a bateria da câmera e ela infelizmente acabou. Então aqui eu mudei o ângulo também da câmera para a gente perceber aqui com relação à rotação, ó. A rotação perfeita, 100% parado. Ó o strobo aqui, tá vendo? Parado, eu vou mudar aqui para o 45 para a gente ver ele alterar. Então mudei para o 45, já travou no 45. Rapidamente ele já travou no 45, então agora na hora de voltar para o 33 provavelmente ele demora um pouco, porque ele diminui a rotação, tem que segurar, né? Para frente ele vai mais rápido, mas para voltar talvez diminua um pouco. Vamos ver, ó, vou voltar para o 33, ele demora um pouco e travou no 33, tá vendo? Então agora eu vou aproveitar aqui para baixar o braço para a gente ver aqui o final do disco que faltou lá, que minha câmera. Perceba aqui a vassourinha, ó. Rotação parada. Então ele chega no final, entra no selo do disco, vai erguer e vai voltar aqui no começo e vai desligar. Tá? Então ele ele desligou, veio até o começo aqui do discos, do braço, né? Veio até o berço, então veio até o final, entrou no selo, ergueu, veio até o final, deitou aqui no berço e desligou o equipamento, tá? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa, só entrar em contato comigo aqui no link da descrição. Um detalhe é o seguinte, ó, por mais que o disco esteja bem limpo, bem lavado, eu tive que limpar aqui a vassourinha, ó, porque aqui carrega uma sujeira. Nossa, você nem percebe o quanto de sujeira que o disco tem. E aqui tava bem sujo a hora que eu tive que tirar aqui mudar a posição da câmera, eu tive que tirar a sujeira que estava aqui no... Então um detalhe que a gente tem que sempre estar bem atento com relação a disco e agulha e tudo mais é a limpeza, tá? O ideal mesmo é fazer a limpeza da agulha toda vez que termina o disco. Então se eu escutei o lado do disco, eu venho e faço a limpeza da agulha. Existe uma escovinha especial para você passar aqui, né? Uma escovinha especial que você pode passar aqui e tirar toda aquela sujeira que fica na agulha. Agora se imagine, aqui eu tirei um monte de sujeira, ainda tem aqui um pouco de sujeira que estava na vassoura. Imagine se essa agulha não tivesse a vassoura. Toda essa sujeira que estava aqui na vassourinha estaria aqui na ponta da agulha. Então mesmo com a vassoura carregada de sujeira aqui, a ponta da agulha ainda está suja aqui, ó. Ainda está suja. Então tem que uma coisa que é essencial é sempre estar fazendo a limpeza da ponta da agulha. Porque às vezes você percebe, o som tá estranho, tá ruim, tá passando reto em alguns lugares, pulando, a agulha tá ruim. Não é, às vezes é só a sujeira mesmo que tava na ponta da agulha, tá? Então a limpeza da agulha é uma coisa muito importante de ser sempre feita aí
quando vai fazer a audição do disco, né? O ideal seria a cada disco que você escute, você fazer a limpeza da agulha no próximo que for escutar, né? Então é isso aí, pessoal. Link na descrição, aparelho muito bem conservado, vale a pena, bem zerado mesmo, para pessoa exigente que gosta de equipamento bem bacana. Link na descrição, qualquer coisa entre em contato lá no anúncio.